Rodrigo Almendra e eu estou aqui para fazer uma aula sobre teoria do erro. Teoria do erro que engloba tanto o tema erro de tipo quanto o erro de proibição, é claro, e as suas múltiplas manifestações. Eu penso que esse assunto seja, sobretudo, importante para concursos como tribunais, Ministério Público, concursos policiais e até mesmo concursos fins. Essa videoaula é parte integrante de uma apostila que eu fiz, desenvolvendo os diversos aspectos da teoria do erro e com um conjunto de 50 questões recentes das mais diversas bancas especificamente sobre esse assunto. É claro que as questões estão todas respondidas no interior da apostila e todas as questões estão gabaritadas também. A apostila se faz acompanhar de inúmeros gráficos, esquemas, tabelas, tudo com um propósito único e exclusivo de possibilitar a melhor aprendizagem. E, falando em aprendizagem, se nós queremos desenvolver um pouco sobre teoria do erro, é fundamental que nós conheçamos teoria do crime. A teoria do crime, apontada aqui para os senhores, versa sobre um conceito de crime, segundo o qual o delito nada mais é do que o somatório de 3 elementos: o fato típico, o fato antijurídico e o agente culpável. A junção dos 3 elementos compõe crime. Qualquer um dos 3 elementos, se excluído, faz com que o crime seja excluído também. Pois bem, a análise de cada um dos elementos revela um desdobramento chamado consciência. Eu preciso que os senhores entendam fato típico, primeiro elemento do crime, como o somatório de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O fato típico é, portanto, uma conduta, seja ela uma ação ou uma omissão, que provoca um resultado. E quando se diz provoca um resultado, está se dizendo que existe entre essa conduta e esse resultado uma relação causal, chamada de nexo de causalidade. E tudo isso tem que estar previsto em lei. Assim, se Caim dispara contra Abel, matando-o, a conduta de Caim, disparar, foi a causa da morte de Abel. Então eu tenho um resultado morte e tenho uma relação causal entre a conduta e o resultado. E tudo isso tem que estar previsto em lei. Eis que o artigo 121 do Código Penal fala matar alguém. Então, se Caim matou Abel, eu tenho uma conduta típica. Pois bem, o fato é típico. Ótimo. Vamos desdobrar então o primeiro elemento do fato típico, a conduta. Essa conduta, como os senhores podem ver, pressupõe 2 requisitos: voluntariedade, que alguns autores chamam de elemento volitivo, e consciência da conduta praticada, que alguns autores chamam de elemento volitivo. Repare, pois, que eu tenho em destaque uma consciência da conduta praticada e eu vou deixar isso do modo como está em stand-by. Por outro lado, eu tenho a culpabilidade como terceiro elemento do crime, culpabilidade que pode ser conceituada como a capacidade fisiológica e cultural de se entender a ilicitude da conduta praticada e a liberdade para se comportar conforme esse entendimento. Repare bem, capacidade fisiológica é chamada de imputabilidade penal. Capacidade cultural, que é a que mais me interessa nesse instante, é a consciência da ilicitude da conduta praticada. Ao passo que exigibilidade de conduta diversa é o outro nome que nós damos para liberdade de escolha. No nosso roteiro mental, portanto, existem 2 consciências atreladas à teoria do crime: a consciência da conduta praticada e a consciência da ilicitude da conduta praticada. Uma coisa é eu saber o que eu faço, isso é consciência da conduta. Outra coisa é saber que aquilo que eu faço é ilícito. Se o sujeito mantém relações sexuais com uma moça de 13 anos de idade, sem saber que ela tem 13 anos de idade,
falta-lhe consciência da conduta praticada. Se, por outro lado, ele mantém relações sexuais com uma moça de 13 anos de idade, sabendo que ela tem 13 anos de idade, mas acreditando que a sua conduta não é ilícita porque eles namoram e porque eles pretendem casar, então eu estou diante de uma ausência de consciência sobre a ilicitude da conduta praticada. Se o sujeito guarda cocaína em casa, mas ele acha que é farinha, ele não tem consciência de que guarda cocaína, ele não tem consciência da conduta praticada. Se o sujeito guarda cocaína em casa, sabe que é cocaína, mas acredita que a sua conduta não é ilícita, porque a cocaína não é dele, ele não passa de um simples guardador da cocaína, vamos colocar nesses termos, então falta-lhe consciência da ilicitude da conduta praticada. Como os senhores veem, não é difícil diferenciar consciência do que eu faço de consciência da ilicitude daquilo que eu faço. E essa distinção é fundamental dentro da teoria do erro, porque o erro não passa de uma ausência ou diminuição sobre a consciência. Ora bolas, se eu não tenho consciência, eu incorro em erro. E como existem duas espécies de consciência dentro da teoria do crime, consequentemente vão existir duas espécies de erro também. E aí nós verificamos que eu tenho, de um lado, um erro do tipo e do outro lado, o erro de proibição. O erro de tipo é a ausência ou diminuição sobre a consciência da conduta praticada, ao passo que o erro de proibição é a ausência ou diminuição da consciência sobre a ilicitude da conduta praticada. Portanto, se eu não tenho consciência da conduta praticada, do lado de cá, consequentemente a minha conduta deixa de existir, deixando de existir conduta, deixa de existir fato típico, deixando de existir fato típico, deixa de existir crime. Repare, portanto, que o erro de tipo se chama erro de tipo porque influencia na existência de um fato típico. Faz todo o sentido do mundo, não faz? Ao passo em que um erro de proibição se chama erro de proibição porque afeta a consciência daquilo que é ilícito, daquilo que é proibido, daquilo que não deveria ter sido realizado. Portanto, tanto o erro de tipo quanto o erro de proibição, a sua maneira específica, influenciam na própria existência do crime. O erro de tipo pela via do fato típico, o erro de proibição pela via do agente culpável. Mas ambos influenciam sim na conceituação do crime. Pois bem, falemos sobre erro de proibição. E quando se fala em erro de proibição, é fundamental que se diga que esse erro de proibição admite múltiplas classificações. Erro de proibição propriamente dito, mandamental, erro de proibição direto, indireto, erro de proibição vencível, invencível, todos esses temas tratados em nossa apostila em detalhes. Nessa aula, eu me ocuparei de duas classificações importantes previstas no Código Penal: o erro de proibição vencível e o invencível. Vencível ou superável ou inexcusável era aquele que, tomando-se um pouco mais de cautela, se poderia evitar. Ao passo que invencível, como o próprio nome sugere, é o Superman, é aquele que, por mais cuidadoso que fosse, não haveria como excusá-lo, não haveria como evitar tal erro. Preste atenção. Aquilo que é vencível ou invencível depende do que a doutrina chama de valoração na esfera do profano, ou seja, profano é o que não é culto, não é científico. Não se exigirá, portanto, do indivíduo uma inteligência excepcional, não se exige dele que seja um cientista ou que seja um estudioso do direito penal ou de nenhum outro ramo do direito. Ao contrário, requer-se uma consciência popular, profana, leiga, tosca, por assim dizer, sem nenhuma exigência extravagante, sem nenhuma exigência extraordinária. Legal? Se o erro de proibição for vencível, nós teremos uma causa obrigatória de diminuição de pena.
de menos um sexto a menos um terço. Por outro lado, se o erro de proibição for invencível, então eu terei uma causa de isenção de pena. Portanto, se o sujeito não tem como saber, dado ao seu padrão cultural, que manter relações sexuais com uma moça de 13 anos com quem ele pretende casar é algo ilícito, supondo, ainda que por mero exercício de raciocínio, que se trata de um erro de proibição invencível, então, nesse caso, ele estará isento de pena em relação ao crime de estupro de vulnerável. Por outro lado, se o sujeito podia ter evitado esse erro, ele deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, entretanto, com uma pena diminuída de um sexto a um terço. O erro de tipo, outro tema de nossa aula, é um pouco mais complexo, porque admite diversas subclassificações. E aí, analisando as subclassificações do erro de tipo, nós encontramos inicialmente o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é aquele que afasta o dolo, pois recai sobre a essência do crime, e a essência do crime é o seu fim, é a sua vontade, é a sua intenção. Ao passo que o erro de tipo acidental, esse mantém o dolo, eis que recai sobre elementos acidentais ou secundários do crime. O sujeito que manteve relação sexual com uma moça de 13 anos, sem saber que ela tinha 13 anos, parece-me, e acho que o senhor e que a senhora há de concordar comigo, não tinha dolo de praticar estupro de vulnerável, portanto ele incorre em erro de tipo essencial. Já o sujeito que pretendia matar Mariana, mas por equívoco mata a sua irmã gêmea, Maria, esse sujeito tinha dolo de matar. Ele até se equivocou sobre a consciência da conduta praticada, porque ele queria ter matado Mariana e não Maria, mas é um erro secundário, eis que o dolo de matar, a intenção de matar, a vontade de matar continua presente em todos os seus termos. O erro de tipo essencial, por sua vez, subdivide-se em invencível e vencível. Erro de tipo essencial e invencível, como o próprio nome sugere, é o insuperável, e o vencível é o superável. O erro de tipo essencial e invencível isenta de pena, pois afasta o dolo e a culpa, e você há de concluir comigo que não existe crime sem dolo e sem culpa. Já o erro de tipo essencial vencível, superável e inexcusável, esse afasta apenas o dolo, mantendo-se a responsabilidade por crime culposo, se previsto em lei como tal. Bizu de prova. Sempre que uma banca de concurso se refere a erro de tipo, sem especificar se se trata de erro de tipo essencial ou erro de tipo acidental ficiente, ela está falando sobre o erro de tipo essencial. O default, para usar uma linguagem informática, sobre erro de tipo, é o erro de tipo essencial. Portanto, expressões como o erro de tipo sempre exclui o dolo está correta. Está correta sim. Por quê? Porque o erro de tipo essencial é aquele que exclui o dolo. O erro de tipo sempre exclui o dolo, podendo, em casos excepcionais, ser atribuído responsabilidade por crime culposo se previsto em lei. Correto, mais uma vez, porque ele está se referindo ao erro de tipo essencial. Quando a banca quiser se referir a erro de tipo acidental, ela deverá ser expressa, não podendo o candidato presumir que se trata de erro de tipo acidental. E esse erro de tipo acidental admite diversas outras subclassificações: erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, erro sobre o nexo causal e erro sobre a execução. Então temos diversas formas de erro de tipo acidental. Talvez a primeira forma de erro de tipo acidental seja aquela em que o sujeito se confunde sobre a identidade das vítimas. Eu te trouxe um vídeo para você ver como isso é simples. Observa. Colega Silva, de 28 anos, com um integrante de uma gangue com a qual tinham rixa. Eles foram até a residência, buscaram a arma, retornaram e alvejaram a vítima quando essa estava adentrando em seu veículo. A queima-roupa Everton Henrique dos Santos, de 18 anos, atirou pelo menos 4 vezes contra o vendedor de carros, que morreu na hora. No banco do passageiro estava um amigo da vítima, que teve ferimentos leves. Os bandidos foram presos por agentes da 30ª DP, que faziam outra investigação nas proximidades do restaurante comunitário. Nós tínhamos uma equipe
por determinação da Secretaria de Segurança, na área do restaurante comunitário, investigando furtos que estavam ocorrendo ali no setor. E essa equipe, fazendo campana ali no local, se deparou com os estampidos e com esses indivíduos correndo, e imediatamente efetuaram a prisão em flagrante dos mesmos. Na delegacia, os policiais descobriram que um dos bandidos era namorado de uma das damas do crack, grupo de mulheres presas no mês passado, acusadas de comandar o tráfico de drogas na região. Os dois já tinham passagens pela polícia. Foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado. O sujeito queria ter matado Beltrano, confundiu sobre a identidade, vocês viram as fotos, realmente são muito parecidos, e matou outra pessoa. Como é que fica isso? Aplica-se, no caso, o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que diz: havendo erro sobre a pessoa, ignore as qualidades da vítima verdadeira e faça de conta que o sujeito acertou quem ele gostaria de ter acertado. Então, supondo que o sujeito gostaria de ter matado alguém por motivo fútil, mas matou outra pessoa sem motivo algum, deve responder tal como se tivesse praticado o crime por motivação fútil, sim. Eis que era o seu intuito, eis que era o seu interesse. Vale, pois, a regra do artigo 20, parágrafo 3º, em repetição, onde as qualidades da vítima verdadeira são ignoradas e consideram-se as qualidades da vítima virtual, da vítima inicialmente intencionada. Outra forma de erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre o objeto, onde o sujeito gostaria de ter praticado um crime contra uma coisa, mas termina afetando outra coisa. Queria subtrair açúcar, mas termina subtraindo farinha. Queria ter levado um diamante caro, mas levou uma bijuteria sem valor. Nesse caso, aplica-se por analogia a regra do artigo 20, parágrafo 3º, ou seja, o sujeito responde tal como se tivesse praticado o crime contra o objeto que ele gostaria de ter praticado o delito inicialmente. Existe uma crítica lá em nossa apostila, e mais uma vez eu recomendo a leitura, sobre a impossibilidade de aplicar analogia maléfica em direito penal. Acho que vale a pena detalhar esse ponto, em especial para os concursos que tenham prova discursiva, ok? Penso que seja um tema sempre atual em matéria de direito penal. Outra forma de erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre o nexo causal, onde o sujeito pensava ter dado causa ao crime por um motivo e, na verdade, deu causa por outro motivo. Imaginava ter matado a esposa com um disparo de arma de fogo, quando então resolveu enterrá-la. Depois se fez uma perícia e se descobriu que a garota morreu asfixiada. Ele pensava que tinha matado, repito, por disparo de arma, mas a causa-morte verdadeira foi asfixia. Como é que fica? Deve ele responder por homicídio simples, por disparo de arma de fogo, ou por homicídio qualificado pela asfixia? Aplicando-se a regra do artigo 20, parágrafo 3º, também por analogia, ele deve responder por aquilo que gostaria de ter praticado. Ressalva: novamente recomenda-se a leitura da apostila para que o aluno tenha acesso às informações sobre proibição da analogia maléfica em direito penal. Uma outra forma de erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre a execução. Nessa, o sujeito não confunde a identidade da vítima. Ele tão somente realiza uma determinada conduta contra uma pessoa, mas por falha de pontaria termina acertando uma outra pessoa. Ou o que é pior, acerta as duas. Já pensou, que safadinho? Isso é muito comum na hipótese de bala perdida. Veja essa reportagem. No Rio, um idoso de 74 anos morreu vítima de bala perdida na zona norte da cidade. Ele foi ferido durante um confronto entre policiais e traficantes na favela do Jacarezinho. Um dos chefes do tráfico de Jacarepaguá foi preso na operação. Uma família unida pelo crime. Policiais em confronto com bandidos. Policiais querendo se defender de disparos que bandidos fazem contra eles. O policial então dispara em nítida atitude de legítima defesa. Legítima defesa, hein? Não vai dizer por aí que é estado de necessidade ou que é estrito cumprimento de dever legal, que não é não. Legítima defesa do policial, dele, cidadão policial.
E aí ele erra o disparo, não por confundir as pessoas, mas por errar a pontaria, e uma bala perdida atinge um inocente. Como é que fica? Deve ele responder por aquilo que gostaria de ter feito ou por aquilo que efetivamente fez? Aplicando-se a regra do artigo 73 do Código Penal, que por sua vez faz remissão ao artigo 20, parágrafo 3º do mesmo código, vocês vão ver que o sujeito responde pelo que ele queria. E se o que ele queria era ter agido em legítima defesa própria, então nesse caso o policial não vai ser condenado por nada. Olha que coisa interessante. Aplica-se a regra do artigo 73, que versa sobre o erro de execução, cumulado com a regra do artigo 25, que versa sobre legítima defesa, e o policial está livre. É claro, é sempre bom ressaltar, permanecem as obrigações civis e administrativas, mas as obrigações penais cessam. Eis que ele incorreu em erro de execução. Poderia ter acontecido, em uma outra linha de raciocínio bastante distinta, que um sujeito, intencionando matar o seu desafeto, atirasse no desafeto e em outra pessoa. Já pensou? Aqui em Recife ocorreu isso. Um jovem, querendo matar o seu desafeto, dispara contra ele, o projétil transfixa o corpo da vítima e atinge um bebê de colo que estava próximo. Nesse caso, o sujeito atinge tanto quem ele gostaria como a pessoa errada. Para se resolver essa situação, se aplica a regra do artigo 73, segunda parte, que diz: quando um sujeito, com remissão ao artigo 70, quando um sujeito, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, aplica-se-lhe uma só das penas. É promoção penal, mate 2 pelo preço de 1. Agora, não é bem pelo preço de 1, é pelo preço de 1 aumentado de 1/6 até a metade. Quer dizer, professor, que eu mato 2 pelo preço de no máximo e meio? É promoção penal, né? Venda de vidas em atacado. Já pensou? É uma regrinha prevista lá no artigo 73, que, repito, faz remissão ao artigo 70 do Código Penal. Pessoal, um outro ponto sempre importante em matéria de teoria do erro, abordada com mais profundidade em nossa apostila, é a questão das discriminantes putativas. Durante muito tempo, as bancas de concurso público trataram as discriminantes putativas como exemplo de erro de proibição e ponto. Hoje, com a adoção da chamada teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes putativas podem ser espécies de erro de tipo ou de erro de proibição. Será a hipótese de erro de tipo quando o equívoco recair sobre situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. E será erro de proibição, chamado de erro de proibição indireto, se o equívoco recair sobre os limites das discriminantes. Professor, olha, eu estava até entendendo essa aula, mas a partir de agora eu estou viajando. Calma. Talvez seja importante reprisar o que são discriminantes antes de falar em discriminantes putativas. Discriminantes, ou os justificantes penais, são causas de exclusão da ilicitude. Lembra que o crime pressupõe 3 elementos? Fato típico, fato antijurídico e agente culpável? Parece Daniel San, né? Para um lado, para o outro. Pois bem, o segundo elemento do crime, o fato antijurídico, pode ser afastado por diversas razões, algumas bem conhecidas entre os alunos. Fato típico, fato antijurídico, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito e assim por diante. Bom, cada uma dessas causas tem seus próprios requisitos. Legítima defesa pressupõe defesa legítima, óbvio, é uma defesa adjetivada como legítima, mas só existe defesa se houver ataque, ataque é agressão, e a defesa só será legítima se a agressão for injusta. Então é requisito de existência de uma legítima defesa que a agressão seja injusta. Assim como é requisito de quem está em estado de necessidade a existência de um perigo, e daquele que cumpre um dever legal, uma lei em que se cria o tal dever, e aquele que está no exercício regular de um direito, ele que prove que existe uma lei que dará a ele esse direito. Então, existem algumas circunstâncias fáticas, como os senhores podem ver, atrelada a cada uma das discriminantes penais. Assim como cada discriminante penal possui limite, a legítima defesa tem limite, eu não posso repelir com um tiro de revólver um tapa recebido no rosto, porque existe desproporção entre a defesa e o ataque.
Assim como o estado de necessidade pressupõe limites também, eis que eu não posso, para salvaguardar a integridade do meu veículo, matar quem quer que seja diante de uma enchente. Assim como o estrito cumprimento de um dever legal também tem limites. O policial tem o dever de prender quem se encontra em flagrante delito, mas não de espancá-lo. E o exercício regular de um direito também, tanto é que se chama exercício regular de um direito. A mãe não pode, sob o pretexto de educar o seu filho, espancá-lo. Faz sentido? Pois bem, entretanto, pode ocorrer que o sujeito se equivoque sobre a situação fática ou sobre a situação dos limites. Se o equívoco é sobre a situação fática, eu penso que existe uma agressão injusta, que na verdade não existe, ou eu penso que existe um perigo que na verdade não existe, eu penso que eu tenho direito, eu penso que eu tenho um dever que na verdade não tenho. Essas hipóteses serão de discriminantes putativas por erro relativo à situação fática. Esse tipo de discriminante putativa que recai sobre a situação fática chama-se de erro de tipo permissivo. Enquanto que existem outras formas de discriminantes de natureza cultural em que o sujeito, devido a uma má absorção, eu penso assim, do conhecimento jurídico, pensa que pode o que na verdade não pode. Eu penso que posso lavar a minha honra com sangue, o coronel Jesuíno, mas na verdade ele não pode. A legítima defesa não alcança isso. Eu penso que posso, para salvaguardar a arca da aliança, matar quem quer que seja em uma enchente. Não tenho esse direito, seja a arca da aliança ou da desaliança. Eu penso, eu que sou policial, que posso espancar alguém para obter uma informação importante, mas na verdade eu não posso. Se esses equívocos se dão por uma má interpretação da realidade, o sujeito pensa que a sua conduta estará cobertada por esses institutos, quando na verdade os limites desse instituto não alcançam esses exemplos, então eu estarei diante de uma discriminante putativa por erro sobre os limites dessas discriminantes. E esse erro é um erro de proibição indireto. Pessoal, com isso, nossa aula, resumida, é claro, bem sintética, mas reparem que dá para resolver muitas questões com essa aula se encerra. Reparem que ao meu lado nós temos a apostila, passando aqui o índice, a capa. Os senhores reparem no índice o detalhamento com muito mais coisas que nós não falamos aqui, mas os senhores vão ter a oportunidade de ler. E reparem também que é tudo ilustrado, tudo feito de uma forma bastante organizada. As cores foram escolhidas para facilitar a impressão, o material é em PDF, as margens são espelhadas para economizar folha, então você pode imprimir de um lado e do outro. As questões estão gabaritadas ao final. Tudo foi feito para facilitar a tua aprendizagem. Então, para ter acesso à apostila, basta clicar no link acima desse vídeo. Você será direcionado a um site onde o procedimento de compra é bem simples e fácil. Ok? Queridos, obrigado pela paciência. Vejo vocês na próxima aula. E se quiser deixar sugestão sobre um tema para a próxima apostila e a próxima aula, por favor, é só comentar logo abaixo. Grande abraço, pessoal. Até mais.